A crise segue no Flamengo, hein? A crise segue no Flamengo. Hoje o repórter Eric Faria, da Rede Globo, ele deu uma declaração forte no Seleção Sport TV e ele deixou claro, ele diz, né, nessa declaração, que a pergunta que foi feita para o Paulo Souza sobre o Diego Alves, que deu toda a polêmica, que o Paulo Souza disse que o Diego Alves não estava... que o Diego Alves disse que estava pronto para jogar, mas ele não tinha treinado. E com ele joga quem treina. Aí deu toda uma polêmica, porque o Diego Alves teria dito para o Bruno Spindel, o dirigente, que ele não poderia jogar. Só que a polêmica ela ficou ainda maior, porque o Eric Faria, ele disse no Seleção Sport TV que a pergunta ela foi encomendada pelo Paulo Souza. Ele diz no programa que ela foi encomendada pelo Paulo Souza. Depois o Paulo Souza se pronuncia, faz uma nota e o Eric no Twitter explica. Diz que não foi uma encomenda do Paulo Souza, que ele falou um outro tipo de encomenda, que falaram para o repórter fazer a pergunta. Só que no programa, quando ele diz, ele fala isso, que foi encomendada por ele. E aí perguntam, ele quem? Pelo Paulo Souza. Gerou uma polêmica muito grande, inclusive nas redes sociais, repercutiu em tudo. E o Paulo Souza, por meio da sua assessoria de imprensa, ele fez uma nota sobre a situação que a gente vai mostrar aí agora, ó. Pode colocar? Ele diz, nunca teve nenhuma conversa pessoal com nenhum jornalista, seja através de aplicativos, de mensagens ou ligação. Apesar de receber vários pedidos de profissionais dos mais diferentes veículos, Paulo Souza nega com veemência a informação passada por Eric Faria de que teria encomendado algum tipo de pergunta ao repórter. O técnico lamenta que um profissional de um dos principais veículos de comunicação do país tenha, de modo leviano, sem ouvir todas as partes envolvidas, feito esse tipo de acusação. E não descarta a possibilidade de buscar o caminho da justiça caso não haja uma retratação pública. Essa foi a posição do Paulo Souza sobre a situação, que gerou sim uma crise, tá? O ambiente no Flamengo voltou a ficar pesado. Teve hoje uma reunião, Diego Alves, Marcos Braz, Bruno Spindel, com o Diego Alves, e o Diego Alves pediu a participação de outros líderes do elenco. Ou seja, provavelmente para ter testemunha. Ó, vamos lá que vocês vão ver que eu estava falando a verdade. Foi não só o Diego Ribas, também o William Arão, Davi Luiz e Rodrigo Caio participaram num determinado momento. Então, é uma situação de crise nesse momento. E eu digo o seguinte, o Paulo Souza, para quê? Quando o clima ficou leve para o Paulo Souza, estava pesado. Cobrança, cobrança, cobrança. Ele ganha de 3-0, aí ele vai na coletiva de imprensa e gera uma polêmica desnecessária. Ainda mais se ele tiver encomendado a pergunta, como foi dito. Agora, mesmo que ele não tenha encomendado, Souza, isso interfere no grupo? Interfere, vixe, e principalmente no momento que está vivendo o Flamengo, né? Porque a notícia eu recebi de uma fonte bem confiável de que os jogadores não gostaram. Pelo jeito que aconteceu, não caiu bem no grupo. Aí muita gente fala, mas tem panela no Flamengo. Tá bom. Mas jogador, muitas vezes, eles compram o barulho do outro quando eles acham alguma coisa errada. Quando o grupo está fechado, você tem que comprar. Principalmente quando aquele fato não é verdade, né? E assim, na minha concepção também, o Paulo foi muito... Era um momento dele falar o básico, ele falou muita coisa bonita, mas depois... Você não pode botar lenha na fogueira, né? Porque qualquer coisa hoje no Flamengo é incêndio, né? Uma bitucazinha de negócio causa um incêndio muito grande por tudo que o Flamengo vem. Então era uma hora dele aproveitar a vitória, fazer as pazes com a torcida, mas não levantar uma lebre como essa, botar o Diego numa situação como essa, porque assim, eu até acredito que o Diego, se ele pediu para jogar, até para poder proteger o Hugo, né? Que vinha sofrendo de bastante crítica por relação ao torcedor, né? E se achou ali como meio que um salvador da pátria, queria defender o menino. E o Paulo Souza não... Eu acho que todo jogador de futebol sabe, do mais novo ao mais velho que está no profissional, que para você jogar,
você tem que estar treinando. Isso é o básico. Não adianta eu estar em casa um dia, acordar e dizer assim, vou ligar pro Rogério e vou pedir para jogar bola. Como é que eu vou jogar bola se eu não treino mais, né? Se eu não jogo mais. Então, Paulo, eu não acredito que não precisava também criar uma situação chata como essa, principalmente assim. Só que, por outro lado, os jogadores de futebol também tem que se unir na hora de defender o treinador, né? Se eles fizeram essa reunião para poder defender o Diego, tem que ser para defender todos, porque... Não foi para defender o Diego, não. O Diego pediu a participação. Uhum. Vai ver para ter testemunha, entendeu? Uhum. Ó, se for só eu, o treinador e os dirigentes, podem querer distorcer qualquer coisa. Então eu quero que vão comigo os principais líderes do grupo, tipo, para ver exatamente como é que foi essa reunião, entendeu? Uhum. Ele pediu, não foram os jogadores que pediram. Mas isso que os jogadores não gostaram, né? Da forma como ele se pronunciou, né? Não, depois da reunião. Porque parece que o Paulo Souza teria dito, foi um mal entendido. Mas eu vou me explicar depois do jogo contra o Goiás. Só que o jogo contra o Goiás é sábado. Por que ele não se explica logo? É o que eu falo. Para ele publicar essa nota sobre o Eric Faria, ele foi um leão. Ele publicou rapidinho. Venceu, Por que né? para ele explicar a situação que ele pode ter errado, ele não se pronuncia? É isso que eu falo. Você não precisa criar um ambiente, né? Trazer mais peso, né? A sombra do Jorge Jesus, ela ronda lá todo dia. Acho que tem uma estátua lá, ou um espírito do Jorge Jesus de Portugal, ele deixou lá no Flamengo, né? E você não precisa criar um ambiente ruim, trazer mais pressão para você, para o time, né? Porque o time venceu 3-0, vai aproveitar a vitória, vai lá dar uma declaração qualquer. Não vai falar de um jogador que pediu para jogar, expor o cara, entendeu? Acho que ele foi mal. E assim, se você for mal, eu acho que o grande trunfo, não só do treinador, mas do ser humano, é reconhecer quando erra. E quando você reconhece que erra, você não precisa dar a declaração daqui a 15 dias. Vai lá e fala, olha, perdão, queria me retratar, fui mal, tô de cabeça quente, a pressão tá muito grande em cima de mim, porque tá... Né? E você vai, se retrata e tira esse peso, deixa um ambiente leve que é o que o Flamengo precisa para poder voltar a ser o Flamengo que o torcedor do Flamengo quer. Flávio e Piperno, a diretoria já deixou claro. Marcos Braz, Bruno Spindel e o Paulo Souza vão falar depois do jogo contra o Goiás. Dá para entender isso? Porque a diretoria do Flamengo, quando ela ganhou tudo, eles apareciam todo dia em rede social, televisão, jornal. Quando tem crise, ninguém aparece. E aí agora fica adiando. Não, depois do jogo contra o Goiás. Tinham falado que iam se pronunciar depois da entrevista do Jorge Jesus pro Bem Amigos. E eles vão enrolando, eles vão postergando. Por que o Paulo Souza não poderia falar agora? Vamos lá, bota uma coletiva de imprensa para explicar a situação do Diego Alves. E pronto, zera. Só que gera um tumulto ainda maior quando eles poderiam se explicar. Não falta para a diretoria, até porque o Bruno Spindel, que estava reunido com o Diego Alves, quando deu todo esse rolo, não podia se pronunciar, ou a diretoria, ou o treinador, ou até o próprio jogador, se o clube colocasse ali para dar uma entrevista. Olha, Pilhada, é tanta fofoca no Flamengo, internamente, né, que eu vou dar uma sugestão pro Flamengo. Podiam fazer uma edição especial daquela revista Tititi, para falar só sobre o Flamengo. É fofoca todo dia. Claro que isso vai minando o ambiente. Então alguém tem que colocar uma pedra nisso. E só a diretoria pode fazer isso. E o CRF passou a ser Clube de Regatas Futrica, né? Isso não é? Pô, é muito triste o que está acontecendo lá, né? E o que você falou, Cartola, quando tá tudo bem, o cara aparece. Quando não tá, não assume. Por isso que eu gosto da ideia da Federação Portuguesa de obrigar o Cartola a ser profissional. Obrigar mesmo, fazer curso para ser Cartola. Todo mundo tem que fazer curso. O atleta tem que treinar pra caramba, o jornalista tem que se preparar, o técnico, se não tiver um curso, não pode trabalhar, o preparador físico também não. E aí vem um cara que é um curioso, que é um intrometido, às vezes um interesseiro, né? Às vezes um pilantra, tem de tudo. E sem nenhum tipo de credenciamento, sem nada. E o cara vai lá e vira dono de um clube, de clubes de um nível altíssimo. Então, me agrada muito essa ideia, tomara que ela seja copiada aqui no Brasil, de obrigatoriamente o cara fazer um curso para ser dirigente de futebol. Porque senão realmente não dá. São uns amadores de Araque, né? Amador quando interessa, profissional quando está no interesse deles.